Todos muito bem-vindos, você que nos visita pela primeira vez, você que já congrega aqui, você que nos assiste pela internet. É um prazer servir vocês com a palavra aqui, eu tenho isso como uma missão mesmo. Quando a Luciana estava contando a história aqui do menino, de que ela ungiu o cachorro dela com óleo, fiquei imaginando o cachorro brilhando de óleo. Minha imaginação é muito fértil. E quando ela contou que o rapaz estava com dor de barriga, eu lembrei que uma vez o meu filho também, quando ele estava recém-nascido, acostumando com leite, e ele tinha muito estômago preso, sentia muita dor por causa dos gases, porque dói mesmo. Você não sabe de onde está vindo a dor, mas vem lá do fundo, são os gases. E aí ele acostumando com leite, com muitos gases, e aí o médico falou que era para fazer massagem. Aí a Lara vinha massageando aqui, vinha massageando, e ele soltava e aliviava e parava de chorar. Aí um belo dia eu fui trocar a fralda dele, na hora que eu coloquei ele no trocador assim, que eu tirei a fralda, irmão, vai igual um tiro assim, igual um foguete. Pá! Eu não sei que reflexo que eu dei na hora para desviar dessa bala de tiro, irmão. E o cocô bateu na porta assim, ó, espirrou no teto, espirrou no chão. Aí enquanto a Luciana estava falando, eu estava lembrando. Projeta aqui para mim, por favor, Vandicleia, aqueles 3 versículos que eu te mandei. Eu percebi que o tema da campanha fala sobre escravos e fala sobre filhos, né? E todas as vezes que a Bíblia fala sobre filhos, todas as vezes que a Bíblia fala sobre escravo, ela tem 3 formas de se referir ao escravo. Tem o doulos, que é o servo ou escravo no sentido geral. Tem o mistios, que é aquele que trabalha por diária. E tem o paides, que é aquele trabalhador doméstico próximo. Esse paides é aquele trabalhador doméstico tão próximo que as pessoas chegam a considerar como se ele fosse de família mesmo. Pode colocar aquele outro versículo? Aquela outra página branca que tem 3 versículos nela? Obrigado. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês 3 versículos aqui antes de entrar na palavra, que é João 3,35, que fala o seguinte: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Você pode ler aqui comigo? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Agora vamos ler junto Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Agora vamos ler o último ali, Lucas 16:31. Tudo o que possuo é igualmente teu. Então aqui nós temos 3 versículos diferentes que estão falando a mesma coisa. Que tudo que é do Pai é nosso. Tudo que é de Deus é nosso. O tema da minha mensagem, meus irmãos, eles vão projetar aqui agora. Projeta aí para nós, por favor. O tema da minha mensagem nessa noite, eu vou ser bem breve, e assim que eu estiver terminando, eu já vou pedir o louvor para vir aqui para frente. O tema da minha mensagem é esse: tudo começa no relacionamento com o Pai, e o que é do Pai também é meu. Essa palavra é baseada em João 16,15. Esse é o versículo que me foi dado como tarefa para extrair essa pregação aqui, João 16,15. Nessa palavra, nesse versículo, João 16,15, é quando Jesus está despedindo para ir para o céu para mandar o Espírito Santo. Vocês sabem como é que faz uma pregação, irmãos? Quem aqui sabe preparar uma pregação? Vou te ensinar agora. Você prepara uma pregação assim, ó, você vai ler o versículo, aí você vai ver o que acontece um pouco antes e o que acontece um pouco depois do versículo. Aí você vai contar o contexto daquele versículo, você vai extrair lições daquele versículo e no final você vai mostrar como aplicar aquilo na vida da pessoa. Então, quando eu fui ler esse versículo aqui, eu li que era um versículo muito poderoso. É um versículo muito forte que fala que tudo que é do Pai é nosso. Só que quando eu fui ler um pouco antes e um pouco depois, eu vi que Jesus estava se despedindo para enviar o Espírito Santo. E eu queria falar do relacionamento do Pai. Então eu comecei a pesquisar se tinha outro versículo na Bíblia que falava a mesma coisa. E não é que eu achei? Eu achei, irmãos, em Lucas 15. Eu achei um versículo que fala exatamente a mesma coisa que Jesus disse ao se despedir para mandar o Espírito Santo. Projeta aqui, por gentileza, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 3. Lucas 15, 3. Olha só. E ele lhes propôs esta parábola. Fala comigo, esta. Se é essa palavra, são quantas palavras, irmãos, que ele vai contar agora?
Esta é singular ou plural? Singular, então ele vai contar uma parábola, certo? Mas olha que interessante, que sabe o que ele vai contar logo em seguida? Ele vai contar a parábola do filho pródigo, onde tem o pai generoso e os 2 filhos perdidos. Ele vai contar sobre a dracma perdida e vai contar sobre o pastor que perdeu a ovelha. Mas não era uma parábola? É uma parábola com 3 histórias. Então, irmãos, a Bíblia ela não é muito difícil de você entender. Não tem muita dificuldade para interpretar a Bíblia. Às vezes não falta teologia, falta o português. Então, como nós vimos aqui, é uma parábola que ele vai nos contar, certo? Agora projeta aqui, por favor, o versículo 11. Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Na minha versão aqui, está falando assim, ó, e Jesus continuou. Ele já contou 2 histórias, agora ele vai contar a terceira. E a prova que é uma parábola e 3 histórias é que no versículo 11 diz assim: então ele continuou. E ele disse, certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida muito desregrada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma crise, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, fala comigo, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente? Fala comigo, servidores. Fala comigo, pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Fala comigo, levantar-me-ei. E irei para o meu pai. Irei para onde? Fala, meu pai. E lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu, e teve muita compaixão, e correndo, fala comigo, correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Fala comigo, beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me a melhor veste, e vestiu, e põe-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés. E trazei aqui, fala comigo, aqui é artigo definido, amor. Era o novilho, ele estava se referindo a um novilho bem específico. E matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, fala comigo, estava morto, e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Fala comigo, alegrar. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo se aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos seus servos e perguntou o que significava aquela música e aquela dança. E eles disse: o seu irmão chegou, e o seu pai matou o novilho cevado. Fala comigo, o novilho, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e ele não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. Fala comigo, saindo o pai. E ele respondendo disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi o mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, fala comigo, cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, fala comigo, teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, fala comigo, prostituta, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e aqui é onde eu queria chegar, fala comigo, e tudo que eu tenho é teu. Poucas histórias da Bíblia, irmãos, refletem com tanta clareza o coração de Deus, com tanta profundidade, como essa história do filho pródigo. Jesus, ele não está contando apenas a história do filho rebelde. Jesus, na verdade, ele está revelando para nós o coração do Pai. Essa história está nos revelando o caráter de Deus, o caráter do nosso Pai Celestial. Tem uma frase muito famosa do Einstein, que ele diz assim, que se ele conhecesse a mente de Deus, o resto tudo seria um detalhe. E ele está certo, porque a forma como nós enxergamos Deus vai definir toda a forma como nós enxergamos a vida. E tem uma coisa que influencia a forma como nós enxergamos Deus,
que é a forma como nós relacionamos com o nosso pai. E a gente precisa trocar isso, porque a nossa referência de pai, a nossa referência tem que ser o Pai Celeste e não o nosso pai da terra. Se a sua referência for o Pai Celeste, você vai ter um relacionamento ruim com o seu Pai Celeste. Mas se a sua referência de pai for o Pai Celeste, você vai ter uma vida extraordinária. E Einstein estava certo quando ele disse que ele tinha que entender a mente de Deus. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade na sua identidade como cristão, na sua filiação. Porque se você teve um pai ausente, você vai achar que Deus não vai te estender a mão quando você precisar. Se você tem um pai que, quando você precisava de socorro, ele não te socorria, você vai achar que Deus não te socorre. Se você teve um pai que não ficava muito tempo em casa, que não passava tempo com você, você vai ter dificuldade no seu devocional, você vai ter dificuldade de dobrar o seu joelho e orar na sua casa, porque você não teve a presença do seu pai. Se você teve um pai omisso, um pai ausente, você vai achar que Deus é omisso. Mas se você também teve um pai que te dava de tudo para compensar a ausência dele, você vai achar que Deus sempre tem que dizer sim, e você não vai se comportar bem quando Deus te dizer não. Quantos estão entendendo? Então, muitas vezes, a pessoa não consegue sentir amada por Deus porque ela não se sente amada pelo seu pai. E às vezes as pessoas se questionam, mas será que Deus me ama? É claro que Ele te ama, irmão. É óbvio que Ele te ama. Ele deu o filho dele por você na cruz. Mas se você teve um pai, irmão, que foi muito ausente com você, você vai achar que você não pode confiar em Deus. Então a mesma lente que você olha para o seu pai é a lente que você vai olhar para Deus. Então qual que é a lente que você está olhando para o seu pai? Eu lembro que quando eu fui deportado, irmãos, eu já era adulto já, mas eu tenho essa lembrança que eu cheguei aqui no Brasil deportado, não tinha roupa, não tinha nada, só cheguei com a roupa do corpo e eu precisava de dinheiro para comprar roupa, até que alguém enviasse as minhas roupas de lá, porque eu não pude ir no apartamento pegar nada, e meu pai me deu R$300. Irmão, esses R$300 não deu para comprar nem 2 camisas. Como eu sabia que era pouco, eu falei, eu tenho que fazer esse dinheiro render, né? Então não fui no shopping, eu fui direto lá na Praça A, fui de ônibus, cheguei lá, mesmo lá eu só consegui comprar 2 camisas, eu lembro até hoje, era uma amarela e uma branca, não deu para nada, irmãos. E por muito tempo eu via Deus, eu não via Deus como generoso, porque eu tinha essa lembrança. E aí o que eu tive que fazer para mudar as lentes com que eu via o meu pai? Eu comecei a me lembrar de todas as vezes que ele foi generoso comigo, que ele foi presente, e aí eu consegui mudar a forma como eu via Deus. Mas se você vê Deus como um gordão lá no céu que está com raiva, que grita, sentado no trono, com a barba enorme, que fica apontando o dedo e criticando, você não vai ter um bom relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo? Então a nossa referência de paternidade tem que estar no nosso Pai Celestial. E aqui nesse texto, irmãos, eu consigo extrair algumas lições de como é o amor de Deus. Primeiro, esse pai, tem como colocar um fundo aí? Coloca um fundo musical aí para a gente entrar no clima aqui. Primeira coisa que eu aprendo com esse pai é que esse pai, ele dá liberdade. Fala comigo, liberdade. Ele revela para nós que no amor não há cativeiro, há liberdade. O pai não prendeu o filho, não teve cativeiro. Quando o filho quis sair, o pai deu liberdade. Isso fala do livre-arbítrio que Deus nos dá, porque esse pai representa o pai perfeito, representa o Pai Celeste, o nosso Pai Celeste. Esse é o melhor pai da Bíblia e ele representa o nosso Pai Celeste. E o Pai Celeste, ele nos dá liberdade, ele não nos controla porque ele nos ama. E o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então você não pode ter medo do seu pai, você não pode ter medo de Deus. E esse amor, ele nos dá liberdade. Quando o menino chegou em casa e falou, pai, eu estou indo embora, o que o pai falou? Tchau. E quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei me perguntando, mas cadê a mãe? Só tem os meninos e os pais, cadê as mães? Cadê a mãe nesse texto aqui? Eu vou te contar, se Jesus fosse falar da mãe, esse texto aqui, ó, esse versículo aqui que já foi grande que eu li, se fosse a mãe ao invés do pai, ia dar umas 50 páginas. Porque a mãe não ia deixar o menino sair, porque a mãe acolhe, a mãe chama para perto, a mamãe põe no colinho, a mamãe chama de bebê mesmo já estando adulto, é ou não é? Então por isso que é o pai e não a mãe. E quando ele chega no pai e fala, pai, eu tô indo, o que é que o pai fala? Vai com Deus, tanana. Fala, vai com Deus, tchau, obrigado, dispensa o menino, porque esse é o papel do pai, é dar destino, é dar direção, é lançar a flecha, porque nós não criamos filhos para nós criamos filhos para a vida. Os filhos são flechas que nós temos que preparar, apontar, lapidar, mas chega uma hora que nós temos que lançar, e esse é o papel do pai, e esse pai cumpriu esse papel. Mas se fosse a mãe, ela ia acolher, ela ia abraçar, ela ia pôr no colo. Então, esse é o papel do pai, é dar destino, é empurrar para fora, e o pai empurrou para fora.
E hoje em dia nós vemos muitos pais abandonando os lares e as mães assumindo o papel do pai e da mãe, né? São as pães. E aí elas têm muita dificuldade de soltar os filhos no mundo. E aí fica aquele marmanjo andando em casa de madrugada, andando para lá e para cá, e não sai de casa, e não corta o cordão umbilical. E quando chega a casar, continua ligado emocionalmente na mãe e fisicamente a mulher, e vira uma treta muito grande. Então tem que ter a hora de soltar a flecha, de lançar a flecha, porque nós somos mordomos dos nossos filhos. Nós criamos os filhos, mas eles não são nossos. Nós somos mordomos dos nossos filhos. E esse pai me revela liberdade, porque ele dispensa mesmo, ele libera mesmo o filho. E ele é o pai perfeito, e a função dele é fazer você aprender a viver. E com certeza ele já tentou ensinar alguma coisa para esse filho, mas não ia adiantar ele impedir esse filho de sair. O que ia adiantar ele falar para esse filho que ele ia cair no chiqueiro, que ele ia torrar toda a herança dele? Ia adiantar alguma coisa? Não ia adiantar de nada. Então o que ele faz? Ele libera. Ele libera porque ele não é o seu pai terreno, ele é o pai perfeito, e a função dele é fazer você aprender a viver, e ninguém amadurece sorrindo. Esses dias eu vi uma piada que... É porque assim, irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Quando você conhece a Bíblia, ela é remédio, fala comigo, remédio. Quando você passa a se alimentar da Bíblia diariamente, você foi no Fé para Vencer, você batizou, aí a Bíblia é alimento, fala comigo, alimento. Depois do tempo que você está se alimentando da Bíblia, ela vira uma diversão. Então, quando você chega nesse ponto da Bíblia ser uma diversão, você lê a história de Jonas ficando 3 dias fora, e você já imagina assim, ó, deve ter dado uma treta quando esse Jonas voltou para casa, porque como é que ele ia explicar para a mulher onde que ele estava esses 3 dias? Quem vai acreditar que ele estava na barriga do grande peixe, né? Eu não ia acreditar. Então, imagina a treta quando ele chegou em casa. Então, quando você lê a Bíblia por muito tempo, a Bíblia começa a ser uma diversão para você. E aí eu vi um caso da pessoa contando assim, perguntava assim... É porque o Davi está gostando muito desse negócio de contar piada, então de vez em quando ele pede a gente para pegar aquelas listas de piada e ler para ele aprender a contar piada. Aí tem uma que é assim, ó, o filho... a pessoa pergunta assim, quem que é o filho legítimo de Deus, assim, o único mesmo, quem que é? Jesus, né? E nós somos adotados, certo? Então, se ele fez o que ele fez com Jesus, o que ele não vai fazer com nós? Para ensinar nós a viver. Mas ele não vai fazer não, ele fez só com Jesus mesmo. E eu quero aproveitar essa brecha aqui para te contar uma coisa. Na lei judaica, o filho adotado, ele não pode ser dispensado da herança, você sabia? O filho legítimo, se ele fizer besteira, você pode riscar ele do testamento. O filho adotado, não. Então nós temos mais privilégios que o original. Quantos estão entendendo? Posso ouvir um glória a Deus aí? Então ninguém amadurece sorrindo, irmãos. Se tem um negócio que Deus é expert, é te deixar sofrer para você aprender. Então o primeiro ponto que eu vejo aqui é que o amor dá liberdade. E Romanos 13 nos diz que nós temos uma dívida uns para com os outros. Você sabia? Nós temos uma dívida uns para com os outros. Se você nasceu, você já nasce devendo. O que você nasce devendo? Amor. Romanos 13 diz que nós já nascemos devendo amor uns para com os outros. Então o que você tem que fazer? Procura fazer o máximo do bem que você puder, procura ajudar o máximo as pessoas que você puder, e não deseje o mal para quem faz injustiça com você. Faz igual Jó, ora pelos amigos que estavam criticando ele, que estavam falando mal. Esse é o seu papel. Vocês estão entendendo? Nós já nascemos, se você nasceu, você já nasce devendo amor para todo mundo. Então dê amor, ajude quem passar pelo seu caminho, seja um bom samaritano. Quantos estão entendendo? Sabe por quê, irmãos? Porque a obra de Jesus na cruz está consumada. Fala comigo, está consumado. Agora é comigo e com você, está na nossa mão. E quando você abre mão de um pecado, você não está fazendo um favor para Deus. Quando você vai lá no encontro com Deus, que você para de fumar, de beber, de prostituir, você não está fazendo um favor para Deus. Deus não está em dívida com você porque você parou de pecar. Quando você abre mão de um comportamento nocivo, você está fazendo bem para você mesmo. Você não está fazendo um favor para Deus. Então Deus não está em dívida com você. Fala comigo, Deus não está em dívida comigo. O mundo não te deve nada e Deus não te deve nada. A obra da cruz ela está consumada, agora está na minha mão e na sua. Quantos estão entendendo? Eu posso ouvir um amém? Então você está fazendo um bem para você, quando você faz o bem para os outros, quando você ajuda o próximo, quando você é um bom samaritano, e quando você para de se vitimizar achando que alguém vai vir te salvar, porque ele já veio e a obra já está consumada, amém? Segundo ponto, olha que verdade linda que eu aprendo com esse pai aqui. Ele não se perdeu com as perdas. Esse pai, irmão, é um pai perfeito. Ele tinha todos os motivos para se perder depois que o filho foi embora, depois que o filho pegou a herança e o deixou, porque você não recebe herança de quem está vivo, ué. Tá tudo bem receber herança, sim ou não? Herança é maravilhoso, né? Mas só se a pessoa morreu, ué. Como é que você vai receber herança de quem tá vivo, ué?
É como se você estivesse dizendo que aquela pessoa morreu para você, ou que as coisas têm mais valor que aquela pessoa que está viva. Mas o pai não se perdeu com as perdas. E esse texto me revela uma saúde emocional incrível. Porque muitos pais vão embora porque a mãe adoece, porque está em crise no casamento, porque o filho não é como ele gostaria, porque tem vários motivos que faz um homem sair de casa. Ele vai embora, ele abandona tudo porque ele teve uma perda, ele teve dificuldade, ele teve desafios, apareceu alguém, ele trocou a guerreira por uma aventureira, ele foi embora. E esse pai, ele está em casa, o menino tem o melhor pai do mundo. Não é qualquer pai, é o melhor pai do mundo. Mas mesmo assim, o menino quer ir embora. Mas o pai não se perdeu com as perdas. O pai não se perdeu com o filho querendo herança enquanto ele estava vivo. O menino falou, me dá o dinheiro. O pai deu o dinheiro e falou, tchau, obrigado. E se tem um pai na Bíblia que tem razão para se perder, para chutar o balde, para largar tudo, é esse pai aqui. Mas ele não faz isso. Ele não se perdeu. E quando o garoto volta, como que o pai está quando o garoto volta? Eu vou te falar como é que o pai está quando o garoto volta. O pai está assim. Ele está assim, em posição fetal no quarto, com as cortinas fechadas, o ar-condicionado ligado, debaixo de coberta, falando, ó céus, ó vida, tadinho de mim, eu sou pior que o cocô do cavalo do bandido. É assim que ele está? Não, não é assim que o pai está. O pai está de pé. Fala comigo, está de pé. Bate a mão no peito e fala assim, o pai está de pé. O pai está on. O pai está de pé, o pai não se perdeu com as perdas. Esse pai me mostra um pai que tem maturidade emocional. Fala comigo, maturidade emocional. Esse pai representa Deus, ele é o melhor pai da Bíblia. Ele foi o melhor, mas mesmo assim o menino saiu de casa. Porque por melhor que você seja, os seus filhos nem sempre farão tudo que você ensinou. Então para de se culpar por atitudes de terceiros. Você não controla a gente depois que cresce, você sabia disso? Você não controla a pessoa depois que ela cresce. Deixa Deus tratar. Deus vai tratar cada um do jeito. Talvez você tenha um tio, um parente, um sobrinho, um pai, uma mãe que não se converteu ainda. Deixa Deus tratar. Deus está livre-arbítrio, você não vai dar? Você vai querer controlar a pessoa? Deixa Deus tratar a pessoa tem livre-arbítrio. Nem sempre a pessoa vai fazer o que você orientou, por mais que você orientou ela bem, com boas intenções, com o coração cheio de esperança. Para de ficar se martirizando por pessoas que não quiseram te ouvir. Cada um tomou conta da sua própria vida, irmão. Cada cabeça é uma sentença. Cada um vai prestar conta daquilo que fez no seu corpo. Se você cuidou bem do seu corpo, um dia você vai prestar conta disso. Se você cuidou mal do seu corpo, um dia você vai prestar conta disso. E esse pai fez o melhor, mas mesmo assim o menino foi embora. Ele foi ingrato, ele é rebelde. Ele quis experimentar o que não tinha em casa e foi parar no chiqueiro, foi parar no lixo. Quantos estão entendendo? Mas quando o menino chega, tem um anel preparado e o pai está de pé. E ele fala assim, ó, traga o bezerro gordo. Mas o bezerro estava gordo ou magro, gente? Se o bezerro estava gordo, é porque um dia ele já foi magro, é ou não é? Então alguém teve que engordar esse bezerro, irmão. Alguém teve que trabalhar para engordar esse bezerro. A fazenda estava funcionando, o irmão estava trabalhando, a fazenda estava funcionando, o pai estava de pé, o menino estava no chiqueiro, estava no lixo, mas a fazenda estava funcionando. Então quem mandou você parar de lavrar? Quem mandou você lavar a rede? Igual aquela música, né? Quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você largar a fazenda, irmão? Ninguém mandou você parar, não. Não se perca com as percas. Vocês estão entendendo? Deus te autorizou a parar? Deus te autorizou? Ah não, Júnior, mas é porque eu divorciei, não deu certo, agora eu não quero me envolver mais com ninguém. Deus te autorizou você fazer um celibato? Você já pensou como é que vai ser quando você tiver com 80 anos? Quem vai cuidar de você? Deus te autorizou você fazer um celibato? Ah, Júnior, mas é porque a minha empresa não deu certo. Tenta de novo, abre outra. Ah, mas é porque meus empregados me processou. Ergue e contrata mais, contrata gente melhor, ué. Você contrata gente igual a você, se torna uma pessoa melhor que você vai achar funcionário melhor, ué. Tenta de novo, não se perca com as percas. Quantos estão entendendo? E aqui, irmãos, igual a pastora estava dando testemunho aqui da irmã Maurina, o luto não é só para quem perdeu um ente querido. O luto é quem passou por um divórcio, para quem perdeu um filho, para a mãe que o marido foi embora, para o filho que o pai vai embora e não dá notícia mais, ele também tem que passar pelo luto. Se você faliu, se você quebrou, se você foi mandado embora, você também tem que fazer o luto. Você sabia disso? Porque isso também é uma perca. E como que deve ser o luto, irmãos? Fala comigo, 40 dias. Só do que você viveu de bom com aquilo. Se você perdeu alguém, 40 dias só lembrando de bom. Só coisa boa. E tem que fazer o luto mesmo, irmão. E o luto na Bíblia, ele dura 1 ano. E você tem que passar pelo luto mesmo. Passa pelo luto, você precisa sofrer o luto, enxergar o luto, porque ele é real. Não adianta tampar o sol com a peneira. É luto, tem que fazer mesmo.
Pode ser morte física, pode ser alguém que foi embora, pode ser um emprego que você perdeu, pode ser um filho que pediu herança enquanto você estava vivo. Mas quem te autorizou a fechar a fazenda, irmão? Quem te autorizou a engavetar tudo só porque deu errado a primeira vez? Quem te autorizou a desistir? Quem te autorizou a parar? Então, irmãos, ele não se perdeu com as perdas. O que acontece se você se perder com as perdas? Fala comigo, mandou volta. Mandou volta, mandou volta, plantou colhe. Se você ficar alimentando esse sentimento da perda, você vai atrair mais perdas. Se você ficar alimentando situações, reclamando de uma coisa, você vai atrair mais motivos para reclamar. Se você ficar reclamando de pessoas que moram com você, o problema vai aumentar, o problema vai diminuir. Porque não é o olho do dono que engorda o boi? Aquilo que você colocar atenção vai aumentar, irmãos. O universo está crescendo até hoje o povo está descobrindo planeta, descobrindo estrela, que Deus disse haja até hoje, está havendo. Quantos estão entendendo? Então, tudo que você manda volta, manda volta, manda volta. Se você focar nas perdas, você vai ter mais perdas. Se você focar na tristeza, você vai ter mais motivos para se entristecer. Então você precisa fazer o quê? Olhar para o que tem de bom, olhar para o que sobrou, contemplar o que está aqui, contemplar as possibilidades, contemplar os seus pontos fortes e vai para a luta de novo, irmão. Quantos estão entendendo? Vai para as pistas de novo. Quantos estão entendendo? Terceira coisa, esse pai não fechou as portas. Fala comigo, esse pai não fechou a porta. Esse pai não fechou a porta, irmãos. O menino foi embora, começou a gastar dinheiro, e gastar dinheiro é bom, hein? Quem gosta de gastar dinheiro aí, erga a mão. Será que é só eu que gosto de gastar dinheiro, irmão? Gastar dinheiro é bom demais, né? Lá chega uma coisa assim, né? Quando você gasta dinheiro, uma alegria, uma dopamina, não é? E tem gente que gasta o dinheiro e depois fala que foi devorador, né? O devorador olha de longe e fala assim, meu Deus! Deus olha para você rasgando o dinheiro e fala, meu eu. Me dá lá a sua fatura do cartão de crédito para te mostrar quem que é a devoradora. Tem até o endereço dela lá na fatura de quem que é a devoradora que fica comprando na Shopee lá. E o pai não fechou a porta, o menino foi embora, torrou, gastou, rasgou dinheiro, foi parar no chiqueiro. Irmãos, isso é muito humilhante, porque ele era judeu. O judeu não come nem carne de porco. Quanto mais ficar alimentando o porco com lavagem, irmão. Imagina que carniça que não era aquilo lá. Imagina que ponto que ele não chegou para invejar a lavagem do porco, irmão. Irmão, se você é crente, você inveja a vida de alguém que está no mundo, você está igual esse menino aqui invejando a comida do porco, ó. Você tem do bom e do melhor na mesa e fica invejando quem está lá no mundão. Então olha aqui para você ver que interessante. Ele foi trabalhar com porco sendo judeu, isso era uma humilhação muito grande, irmãos. E ninguém lhe dava nada, ele tinha inveja do porco, irmão. Ele estava no fundo do poço. E o que acontece quando você chega no fundo do poço, irmão? É que você descobre que lá tem uma mola. Fala comigo, no fundo do poço tem uma mola. Quando você chegar lá no fundo do poço, você vai ver que tem uma mola lá no fundo. E o que acontece? Quem levantou esse menino do chiqueiro? Alguém foi lá levantar ele? O pai foi lá levantar ele? Alguém foi lá levantar ele? Não. Ele teve que se levantar. Ele que falou com ele mesmo assim, ó, levantar-me-ei. Ele que teve que se levantar, irmão. Ninguém foi lá dar conselho para ele, não. Ele que caiu a ficha, que caiu em si, e falou, levantar-me-ei. Porque ele foi caindo, até chegar lá no chiqueiro. Aí até que enfim ele caiu para dentro, ele caiu em si e atinou. O que ele podia fazer? Quantos estão entendendo? Então eu falo assim, ninguém vai vir me salvar. Jesus já veio. É eu que tenho que me levantar e bora para frente, bora para cima, irmão. E a porta estava aberta. Olha aqui. Ele não está preocupado com a atitude do pai, estava faltando era atitude para ele. Ele não estava se questionando, mas eu vou chegar lá, meu pai vai meter o dedo no meu nariz, vai falar, seu safado, você gastou dinheiro, onde que você estava? Ele não está preocupado com isso. Ele tem certeza que ele vai chegar lá e a porta está aberta. Quantos estão entendendo? E a porta realmente estava aberta. E olha aqui, tem uma frase de Newton que diz assim, ó, o homem constrói mais muralhas do que pontes. O homem constrói mais muralhas do que pontes. E ele fez isso, irmãos, quando ele pediu para sair de casa fora de hora. Quantos estão entendendo? Esse menino, ele sabe que a porta está aberta. E ele diz, eu vou voltar porque ela tem abundância de pão. Fala de pão. Fala comigo, pão. Ele só quer uma migalha, irmão. Ele só quer uma abóbora. Ele não quer picanha, não. Ele quer só uma migalhazinha. Ele quer ser tratado como escravo. Ele não acha que ele tem direito a ser filho. Ele acha que existe ex-pai. Ele acha que existe ex-filho. Mas ele diz, na minha casa tem abundância de pão. Aí ele fala assim, porque meu pai é bom até para os funcionários. Porque, irmãos, uma coisa é eu chegar aqui e eu pregar mil maravilhas, mas lá em casa a Lara e minhas crianças sabem como é que eu sou. A minha reputação não vale nada lá em casa. Porque lá vale é o cara a cara, quando estão entendendo? Não adianta eu vir aqui e fingir que eu sou um bom moço, pregar uma coisa bonita aqui que eu não vi, porque quando eu chegar lá em casa, a minha reputação não vale nada, só vale aqui para vocês, entendeu? Quando estão entendendo? Então, qual que é a reputação que o pai tem com ele? O meu pai é bom.
Fala comigo, meu pai é bom. Ele fala, o meu pai é bom até para empregado, meu pai é bom até para escravo. Olha a reputação desse pai, irmão. Esse filho comia quilo de sal com o pai dele, ele conhece o pai que ele tem, não é qualquer um não. Vocês estão entendendo? E nós temos que ter uma preocupação, irmão, da gente não passar a vida despercebido, porque a Bíblia diz que tem um rei que ele morreu sem deixar saudade. A pessoa que ela morre sem deixar saudade, irmão, é a partida de quem nunca deveria ter chegado. A gente tem que fazer falta quando a gente partir, vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo? Então ele não está falando da reputação do pai, ele está falando da integridade, do caráter do pai. O meu pai é bom, o meu pai é bom. Saiba que você tem um bom pai, igreja. E você vai fazer falta quando você partir? Você já imaginou seu velório? Vai ter umas pessoas falsas lá chorando, vai ter umas pessoas lá que realmente vai estar sentindo sua falta. E o que eles vão dizer de você? Que você era íntegro, que você era uma pessoa boa, que você era um bom cristão? O que eles vão estar falando lá? Procura viver hoje para você ouvir o que você quer ouvir quando você estiver lá. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. E, irmãos, o nosso Pai é bom. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus é bom. São os nossos pecados que nos separam de Deus. Está escrito que as mãos dele não estão encolhidas, que os ouvidos dele não tem um tampão no ouvido dele não, irmão. Ele não meteu algodão no ouvido não. É os nossos pecados que faz separação entre nós e ele. Nosso Pai é bom. O nosso Pai é bom, mesmo que não pareça, o nosso Pai é bom. Quantos estão entendendo? Meu pai é maravilhoso. E quem tentou fechar a porta foi o menino pedindo a herança antes da hora. E isso acontece com a gente também, irmãos. Quantas vezes Deus fala pra gente não e a gente insiste, a gente persevera. No caso que essa pessoa não, foge que é laço. Esse vaso não é teu. E a pessoa vai atrás e vai atrás de profeta. E a pessoa não ouve o profeta. E o pai fala, e o tio fala, e o irmão fala. E todo mundo fala para não casar. E a pessoa vai. Aí depois quando dá alguma coisa errada, e fala assim, ah, Deus. Ai, se eu fosse Deus nessa hora, irmão. Ainda bem que eu não sou Deus. E a pessoa tá falando que não, e você tá lá. Se tu me canta, tu me levas. Né? Irmãos, e não é errado sair de casa, mas ele saiu de casa da pior forma. Ele saiu de casa queimando ponte, ele saiu de casa fechando as portas, erguendo muralhas, vocês estão entendendo? E qual que é o destino de quem sai de casa fora da hora? Se o Cleito estivesse aqui, eu ia perguntar a ele, Cleito, qual que é o destino de quem não cumpre o tempo na casa de líderes? Olha o destino desse filho que saiu de casa fora de hora. E fala comigo, tem que sair. Tem que sair de casa mesmo, irmão. Você tem que sair de casa. Deu a idade, você tem que sair, caçar um casamento, caçar um serviço, caçar uma missão, caçar um destino. Tem que sair de casa mesmo. Mas ele saiu do jeito errado, ele saiu na hora errada, ele saiu pelo porquê errado. Vocês estão entendendo? Ele matou o pai. Quando ele pediu herança para o pai vivo, ele matou o pai dentro dele. Mas olha que interessante que quando ele volta, o pai fala assim, ó, quem estava morto era ele. Quando ele volta, o pai fala, quem estava morto era ele, vamos nos alegrar, quem estava morto era ele. Ele matou o pai dentro dele pedindo herança antes da hora, mas o texto diz que quem morreu foi ele. Porque quando você mata alguém dentro de você, quem morre é você. Você não pode fazer do seu coração um aterro sanitário. Por mais que alguém te injustiçou, por mais que alguém te tirou algo que era precioso, você não pode fazer do seu coração um aterro sanitário. Quantos estão entendendo? Quando ele matou o pai dentro dele, quem morreu foi ele. Então, se você não quer morrer, tem que ter perdão. E ninguém acorda com vontade de perdoar não, viu, igreja? Você não vai acordar assim, ai, hoje é sexta-feira, que vontade de perdoar aquela pessoa que me deve. Que vontade de perdoar aquela pessoa que me injustiçou, que me abusou, que me abandonou. Você não vai acordar com vontade de perdoar. Você vai decidir, com a graça, você vai declarando e você vai chegar lá. Quantos estão entendendo? E você não é obrigada a conviver com algumas pessoas que te machucaram, que te feriram, mas você também não pode fazer do seu coração um aterro sanitário. Você não pode ficar guardando ressentimento, porque isso é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Quantos estão entendendo? E tá cheio de crente, irmão, com o coração cheio de coisa podre. E quem não perdoa, dorme com o inimigo todo dia. Você está com raiva do seu cônjuge, você está dormindo com o inimigo. Você está com raiva de alguém que te fez mal no seu trabalho, você está dormindo com o inimigo todo dia. Vocês estão entendendo? E C.S. Lewis, um autor muito famoso, ele tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó, o perdão é uma ideia maravilhosa. O perdão é bom demais. Até que você tenha que liberar o perdão. Não é, irmã Maria Auxiliadora? O perdão é top. Você falar de perdão é muito bonito, mas o dia que você tem que perdoar, irmão, aí é que são elas, viu? O perdão é uma ideia maravilhosa, até que você precisa liberar o perdão para alguém. Amém? Quarto, o pai deixou o filho para viver o processo.
O pai não impediu o filho de ter as próprias experiências, o pai deixou o filho viver o processo. E tem uma frase de um autor chamado Tim Keller, que diz assim, ó: é a busca pela minha independência do pai que me leva para a miséria, que me leva para a escassez e que me leva para a tragédia. E foi isso que o menino fez. Antes dele ter uma idade, antes dele ter uma maturidade, ele quis a independência do pai, e isso levou ele para a miséria, para a escassez e para a tragédia. Charles Spurgeon disse que o pecado transformou esse filho num escravo entre porcos. O pecado transformou esse filho num escravo entre porcos. Provérbios 20, 21 diz que a herança recebida antes da hora não vai acabar bem, não vai acabar em bênção. Então, irmãos, tem coisas que Deus não te dá, que Deus não te deu ainda no seu projetando 2024, no seu projetando 2025, que se Ele der, Ele te mata, você não está preparado para receber. Você tem que alargar a sua tenda, você tem que estudar mais, aumentar a sua habilidade, aumentar a sua competência, aumentar o seu jeito de gerir o seu dinheiro, você tem que aumentar a sua maturidade emocional para Deus te dar as bênçãos que você tanto pede. Porque Deus não vai te dar uma bênção que você não vai aguentar. Porque a bênção recebida antes da hora não vai acabar bem, como está aqui em Provérbios e como nós vemos na vida do filho pródigo. Quantos estão entendendo? Filho pródigo não, eu até prefiro me referir a essa parábola como a parábola do pai generoso e dos dois filhos perdidos. Porque os dois estavam perdidos. O que estava dentro estava mais perdido que o que estava lá fora. Porque o lá de fora pelo menos sabia que estava perdido. Amém ou amém? Glória a Deus. E por que Deus deixa ele passar pelo processo? Porque Deus dá livre-arbítrio, Deus dá liberdade. Você não é escravo dele, você é filho. E filho, quando cresce, tem que voar. E Hebreus 12 traz uma referência do caráter de Deus, quando ele diz que Deus só corrige o filho que ele ama. Se Deus não te corrige, você é um bastardo. Então, se você quer ser filho, se você quer ter uma herança, se você quer ter uma mesa, um anel, uma sandália, um destino, você tem que aceitar a correção. E às vezes a gente passa por a gente ganha uma lambadinha nas pernas, né? Uma varadinha nas pernas, e a gente acha que é o inimigo, né? Não, irmãos, às vezes é Deus querendo te fazer se posicionar. Você não vai parar no chiqueiro só por causa de Deus, você não vai parar no chiqueiro só por causa da culpa do diabo, não. Você vai parar no chiqueiro por causa de culpa sua. O dia que você parar lá no chiqueiro, você diga para você mesmo assim: eu estou aqui por culpa minha, porque o meu Deus é bom. Eu estou aqui por minhas atitudes, a culpa não é do diabo, não. Quantos estão entendendo? Você sai de lá muito mais rápido, amém? Então, quando Deus diz não vai, não faça, não pode, é porque Ele quer o seu bem. Quando Deus coloca um limite, Ele não quer que você deixe de ter prazer. Ele quer que você tenha propósito, e Ele quer que você tenha prazer dentro do limite, dentro do propósito. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. E ele tomou uma decisão naquele chiqueiro. Ele se levantou, não precisou ninguém levantar ele. Então, às vezes, quando você chega num cenário que não está favorável para você, talvez você precise de um novo posicionamento, porque ele teve um novo posicionamento. Ele se levantou, ele não foi vítima, ele bateu no peito e assumiu a responsabilidade. Ele falou: meu pai é bom, eu estou aqui por culpa minha. Ele não foi vítima, ele se levantou, ninguém levantou ele. E ele falou: eu vou voltar para o meu pai. Ele não falou: eu vou voltar para minha casa. Porque ele pediu herança, porque ele queria coisas. Então, quando ele cai em si, ele não quer voltar para as coisas. Porque pelas coisas, ele perdeu o pai e as coisas. Ele quer voltar para o pai. Porque se você tiver o pai, se você buscar primeiro o reino se você buscar primeiro o reino, o que vai acontecer? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele não quer voltar para as coisas, ele quer voltar para o pai. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, nós precisamos equilibrar entre as perdas e não nos perder com as perdas. Apesar dele ter perdido toda a herança, ele também não se perdeu com as perdas. Você já prestou atenção como é que é o mecanismo de aprender a andar? Você já prestou atenção? Como é que faz para aprender a andar? Você inclina o seu corpo para frente e joga a perna, né? Você acha que vai cair, mas você equilibra para não cair. Você equilibrou a perda. Aí quando você vai jogar o outro pé, você equilibra para não cair de novo. Então, quando você está caminhando, você está equilibrando entre perdas. Mas você tem que levar isso que você aprendeu na infância para a sua vida adulta. Porque você não é aquela criança que foi ferida, você não é aquela criança que foi abandonada, você já é um adulto, você não é aquela pessoa mais. Então, do mesmo jeito que quando criança você foi aprender a andar equilibrando entre perdas, agora na fase adulta você precisa de maturidade emocional para você equilibrar entre as perdas da vida. Quantos estão entendendo? E a quinta, irmãos, chegando aqui no final, a quinta lição desse pai, ainda temos 10 minutos, a quinta lição desse pai é que o pai revela misericórdia, compaixão e graça. Porque quando ele chega, irmão, ele corre.
Aí você acha normal correr, né? Porque você vê gente correndo para lá e para cá, mas não era normal correr naquela época. Quem sabe dizer por quê? É porque lá eles usam aqueles vestidos de Aladim. Então, para correr, como é que faz para correr de vestido? Tem que erguer, né? E o que acontece quando você ergue o vestido? Mostra a perna. Aí você fala, mas o que tem? É só a panturrilha. Mas naquela cultura não é normal. Quando você lê a Bíblia, irmão, você não pode pensar no pai que estava correndo lá no Brasa 2. Você tem que pensar no pai que estava correndo lá no Oriente Médio. Lá era diferente. Quando a Bíblia fala festa de casamento, não é igual às festas de casamento de agora. Quando a Bíblia fala casa, não é essas casas de agora de apartamento. É casa de adobe, é casa de pedra. Então, quando a Bíblia fala que o pai correu, você tem que olhar isso aqui com a ótica da época. E é tão sério, irmãos, que em Levítico fala que quando eles iam construir o templo, eles tinham que construir a escada atrás, para que quando eles subissem, não mostrasse a vergonha. A vergonha era a batata da perna. Então o pai correu. Por que o pai correu? Porque o pai queria se fazer vergonha, para ninguém olhar para o filho, porque o filho estava todo desgraçado, todo rasgado, todo sujo de lavagem, sem sandália, com as roupas rasgadas. Quantos estão entendendo? E você conhece alguém que se fez vergonha por nós? Você conhece alguém que se fez vergonha no madeiro por nós, pelos crentes? Conhece? Você conhece alguém que se fez maldito para que nós não fôssemos malditos? Está escrito, irmãos, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou em forma de homem para que nós pudéssemos ser filhos, irmãos. Para que nós fôssemos herdeiros. Ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Fala, para mim enriquecer. Ele se fez pobre, ele não tinha casa aqui, irmãos. Ele andava igual andarilho. Para quê? Para enriquecer você. Está escrito que ele se fez pobre para nos enriquecer. Hoje, irmãos, não é fácil enriquecer, mas é simples. E Deus deseja isso para a sua vida, prosperidade, abundância. Está escrito em Provérbios que uma boa pessoa, ele deixa uma herança para o filho dos seus filhos, irmãos. Por que está escrito, por que escrever isso lá se não fosse possível, irmão? O trabalho que deu para essa Bíblia chegar na nossa mão aqui, ó, tanta gente que morreu, graças à Igreja Católica que hoje mais tem Bíblia. Foi difícil para essa Bíblia chegar na nossa mão, irmãos. Quando você vai estudar teologia, você vê a história da Bíblia, você fica apaixonado na Bíblia, de tanto que foi difícil de hoje você ter uma Bíblia na mão com facilidade. Para que escrever isso lá se não fosse verdade, se não fosse possível, se não fosse para você? Em Isaías, irmãos, está escrito que pelas pisaduras dele nós somos sarados. Então Deus tem cura para nós. Deus tem cura para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa mente. Vocês estão entendendo? No mesmo versículo de Isaías que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, no final do versículo fala que ele se fez pobre para nos enriquecer, no mesmo versículo. Então não pega só a cura não, irmãos. A nossa igreja, você já percebeu que ela é como uma plataforma? A pessoa vem aqui, recebe uma cura e vai igual um míssil para outro lugar. A pessoa vem aqui, recebe uma cura, a bênção da prosperidade e vai para Goiânia, ou vai para Portugal, ou vai para outro país. Porque tipo assim, se a pessoa cresce na vida, se a pessoa progride na vida, a tendência é essa, não é? Ou ela vai mudar para a capital, ou ela vai sair do país. Então, se você parar para perceber, a nossa igreja ela é um pouco parecida com o hospital, com a plataforma. A pessoa vem, recebe a cura, recebe a bênção da prosperidade e que nem um foguete, decola como uma flecha. E pega isso para você, irmão. A nossa igreja ela tem uma reputação de curar as pessoas. Mas no mesmo versículo que está escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, também está escrito que ele se fez pobre para nos enriquecer. Então você precisa tomar posse. Vocês estão entendendo? Esse irmão que ficou aqui na fazenda trabalhando, ó, ele recebeu a parte da herança dele, mas ele não tomou posse. E se você também tomar posse, você não vai viver. Vocês estão entendendo? O filho que ficou recebeu a herança igual o filho que rasgou o dinheiro. Mas ele não se comportava como quem tinha recebido. Porque quando ele vai confrontar o pai, ele fala, você nunca me deu nada. Como é que nunca deu nada se o pai já tinha dado a metade para ele? Vocês estão entendendo? Se você não tomar posse, se você não receber, se você não se apropriar dessas verdades aqui, ó, vai ser igual esse filho que ficou aqui, ó, e vai passar pela vida como quem não tivesse recebido um testamento. Vocês estão entendendo? A Bíblia, irmão, é 2 testamentos. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Isso aqui é um testamento, irmão, de um filho para um pai. Se você não tomar posse, você vai ficar igual esse filho lá, que ele tinha recebido, mas ele se comportava como se não tivesse recebido. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então ele mostra a perna, ele se faz vergonha. E o que ele faz, irmão? É muito fácil beijar o cheiroso, não é? Mas o pai beija o menino que estava pura lavagem, irmãos. Que gracioso, que misericordioso, que generoso esse pai, irmão.
Se não bastasse ele ter chegado perto daquela carniça, ele ainda abraçou. Se não bastasse abraçar aquela carniça, ainda beijou, irmão. É muito fácil beijar o cheiroso, né? É muito fácil fazer uma festa para quem nunca foi embora. Difícil, irmão, é você celebrar com quem foi embora, não é? Porque você comemorar com quem nunca foi embora, até um ateu faz, né? Comemorar pela vida da Lara, que está aqui desde criança, é fácil demais. Agora, comemorar por um traíra que saiu e voltou, aí tem que ser crente para fazer isso, né, irmão? E é isso que nós temos que fazer, pagar o mal com o bem. E Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio, ele se humilhou para que nós... Porque Deus, irmãos, Jesus não se contamina com a minha sujeira. É a pureza dele que me limpa. Aleluia. E o pai correu até o menino, abraçou, beijou o menino fedendo a porco, irmão. Que cena, irmão, beijar esse menino. Porque quando nós menos merecemos, é quando nós mais precisamos ser amados. Fala comigo, quando eu menos mereço, é quando eu mais preciso ser amado. E a gente não consegue agir assim com os outros, porque ninguém agiu assim com nós. Então tem que começar com a gente, irmão. Se o seu filho, se você estudou em escola pública, bate no peito e fala, a partir de mim, meu filho vai estudar em escola particular. Se você nunca teve plano de saúde, fala, a partir de mim para frente, terão plano de saúde. Se você está entendendo? Qualquer coisa de ruim que aconteceu até você, você tem que decidir que aquilo ali vai parar em você. Não é porque não fizeram com você que você não tem que fazer com o próximo. Justamente porque não fizeram com você que você pode se erguer e fazer com o outro. Vocês estão entendendo? Então Deus está nos dizendo, por mais que a pessoa tenha opinião diferente, que a pessoa não te obedece, que ela te confronta, ame como esse pai amou esse filho. Amém? Porque assim você vai... Dessa maneira, você vai estar se parecendo com Cristo. Amém, igreja? E ele chega, irmão, dando justificativa, e o pai não quer nem saber onde ele estava, o que ele fez com o dinheiro, o pai nem pergunta. Vocês prestou atenção nisso? E esse menino, ele está vivendo uma crise de identidade. E nós estamos falando sobre ser filho e não mais escravos. Esse menino está vivendo uma crise de identidade. Porque quanto mais longe do pai você está, menos você se sente filho. Você concorda comigo? Quanto mais longe do pai você está, menos você se sente como filho. E o diabo mente para nós, irmãos, porque o pior lugar que você foi, o pior chiqueiro que você desceu, o mais profundo abismo, não fez com que você deixasse de ser filho. Não tem ex-filho, não tem ex-pai. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. E quando esse menino chega, ainda bem que não era a mãe naquele portão, né? Porque se fosse a minha mãe, eu sei que vocês nunca fizeram isso, né? Ficar com a chinela na mão no portão e falar assim, passa aqui. Pode passar, não vou bater não, pode passar. Vocês não fariam isso não, né? Mas eu acho que a minha mãe faria, viu? Ainda bem que era o pai no portão e não a mãe no portão, senão a chinela ia comer aqui nesse menino, né? E ele só quer se livrar da dor. E eu quero que você saiba de uma coisa aqui, caminhando para o final, irmãos. Que você não tem que sentir que você merece. Você já merece por ser filho. Fala comigo, eu mereço, porque eu sou filho. Porque está escrito que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então você não tem que sentir que você não merece voltar para o pai, porque ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos. E o último ponto aqui, irmãos, fala comigo. Esse pai não tem preferência pelos filhos. Todas as vezes que você vê um pai ou uma mãe que tem preferência pelos filhos, esse pai está doente, esse pai precisa de cura. Esse pai perfeito, ele não tem preferência pelos filhos. Só pais doentes conseguem ser assim, ter essa dependência de um filho ou de outro. Ele não tem preferência pelos filhos. E a prova disso é que ele saiu 2 vezes. Ele saiu para dar atenção para o filho que rasgou o dinheiro. E quando o outro filho que já estava na fazenda não quis se alegrar, ele sai e vai ter um tempo com ele também. O mesmo tempo que ele teve com o rebelde, ele foi lá ter com o que já estava na fazenda. Ele não teve preferência entre os dois, ele tirou um tempo para os dois. Vocês estão entendendo? Deus não tem preferência, Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem. É diferente, entendeu? Depois que o véu rasgou, não tem ninguém mais perto de Deus. Você está à distância que você decide estar dele. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem, que passa mais tempo com ele, que lê mais a Bíblia, que a Bíblia já não é mais remédio, que a Bíblia já é alimento, que a Bíblia já é diversão, que jejuma, que ora, que intercede, que congrega. Quantos estão entendendo?
Então Deus tem filhos que o preferem, mas Ele não tem filhos prediletos. Aleluia. O pai tentou reconciliar o filho, o pai tentou fazer ele se alegrar. Irmão, olha que poderoso isso aqui. O pai insiste com ele para ele se alegrar, porque para você fluir na vida, irmão, você tem que ter alegria. É a alegria que faz você fluir, que você passar. Lembra que você jogava Mario, que você passava de fase, você vencia o chefão. Se você não tiver alegria, você não vence o chefão, irmão. Alegria é uma chave preciosa e o pai tenta convencer o filho, vem se alegrar, vamos nos alegrar com o que chegou aqui, ó. O pai convence ele a se alegrar e ele resiste em se alegrar. Ah, se ele soubesse o poder de se alegrar. E ele fala, Senhor, eu te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi um mandamento. Que mentira, irmãos, quem dá conta de cumprir tudo? Ninguém dá conta de fazer tudo não, que mentira mais lavada. Ele está tentando convencer o pai por atos de serviço. E a Bíblia diz que os nossos atos de serviço é como um mods, é como absorvente sujo, não vale de nada. É tudo por ele, por causa dele. Quem somos nós? Nós somos pó, feitos do pó, e do pó a gente vai voltar. Nós estamos aqui, isso aqui é só um trailer da vida de verdade. A vida de verdade vai ser lá, quando vocês estão entendendo? Glória a Deus. E esse menino, irmão, que está trabalhando, ele fala para o pai que ele quer um cabrito, né, irmãos? Eu acho que ele era lá do Nordeste, ele queria fazer uma buchada. O cara tem tudo, tem boi, tem vaca, tem cupim, que é um cabrito pra quê, gente? Só pode estar querendo fazer uma buchada, só pode ser do Norte esse cara. E olha que ele convive com o pai, ele tem intimidade com a fazenda, mas ele não conhece o pai da fazenda, porque o pai é perdoador e ele não é. O pai é generoso e ele não é. O pai tem compaixão e ele não tem. O pai tem misericórdia e ele não tem. O pai quer se alegrar e ele não quer se alegrar. Ele convive com o pai e não aprendeu nada. E às vezes, irmãos, tem fase das nossas vidas que nós estamos desse jeito aqui querendo um cabrito. Deus nos salva, Deus nos lava, Deus dá a vida eterna, Deus dá saúde, Deus abre as portas, Deus te deu os dons, Deus te deu o talento. Ao invés de você lapidar o seu talento, ao invés de você plantar suas sementes para colher, ao invés de você fazer o que você tem que fazer, você fica se comparando com os outros. Ah, mas ele tem um cabrito e eu não tenho. Ah, mas o carro dele é um ano mais novo que o meu. Cabrito, irmão. Você está querendo um cabrito. Você tem acesso a tudo e quer um cabrito, está se comparando com os outros. Irmãos, o Instagram é um recorte, a pessoa só mostra o que ela quer ali. Ó. Às vezes a pessoa está viajando, mas ela está toda endividada. Às vezes a pessoa está cheia de dinheiro no bolso e quer ficar em casa. Para de ficar se comparando com as coisas que você vê no Instagram. A vida do vizinho é mais verde que ele rega, irmão. Rega a sua, que a sua grama vai ficar verde também. Vocês estão entendendo? Para de se comparar, para de ficar resmungando por causa de bosta de cabrito. Vocês estão entendendo? Acessa o que é seu, você tem tudo. Entra na mesa, senta na mesa para o banquete, para de querer migalha. Quantos estão entendendo, irmãos? Esse que está em casa, ele está doente, porque ele esquece tudo que ele recebeu e só reclama do que não tem. E quando ele fala que o irmão estava gastando com prostituta, isso me assusta. Porque a Bíblia é clara que eles não se encontraram. Ele não viu no Orkut. Ninguém mandou no grupo do WhatsApp. A Bíblia diz que eles não se encontraram. Como é que ele sabe que o irmão gastou com prostituta? Na psicologia, irmãos, isso que chama projeção. Ele estava julgando o irmão pelos pecados que ele queria ter a oportunidade de cometer. E nós, se não vigiar, a gente fica assim também, julgando os outros, fofocando a vida dos outros, julgando os outros por coisas que nós queríamos fazer. Isso é projeção, ele está falando do que ele queria fazer. Se ele tivesse a oportunidade, ele gastaria com prostituta. Ninguém falou para ele que o irmão fez isso, isso é uma projeção, ele está projetando no outro algo, o caráter dele, o que está dentro dele. Porque Deus falou assim, irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Deus falou assim, ó, eu e o Pai somos um, certo? Se eu e o Pai somos um, não tem terceiro. Quando eu falo do outro, eu estou falando é de mim. Pega só isso aqui. Eu e o Pai somos um. Se eu falo do outro, eu estou falando de mim. Se eu estou falando que o copo está sujo, é porque eu tenho uma referência do que é sujo. Quando eu falo que o cabelo é loiro, é porque eu tenho uma referência do que é loiro e o que é ruivo. Quando você fala do outro, é porque você tem uma referência. A referência está dentro de você. Então, quando o irmão julga o outro e fala da prostituta, ele está julgando o outro por coisas que ele queria fazer. E vamos ser sinceros, irmãos, tem pecado que a gente não comete porque não tem oportunidade. Nós não é top das galáxias assim também não. Então a gente tem que parar de julgar os outros por coisas que a gente gostaria de fazer. Amém? E a alegria, irmão, só reforçando aqui, é o que faz fluir. O louvor pode vir para frente.
O segredo para fluir na vida é a alegria, e o pai convida ele para se alegrar, ele não quer, ele quer o cabrito, ele quer a buchada, ele quer ficar se comparando, ele quer ser ingrato, ele não agradece pela herança que ele tem, ele só olha para o cabrito, só quer saber da buchada, e ele se recusa a se alegrar. Mas o pai tentou reconciliar. E o último ponto aqui, todo pai tem que ser um sacerdote dentro de casa. Esse pai, ele foi um sacerdote dentro de casa, porque em certo momento ele mandou engordar aquele cabrito, então ele teve uma fé em ação. Quando ele mandou engordar aquele cabrito, ele já tinha fé que o filho ia voltar e ele ia comemorar. Você não sabe, mas já tem um novilho preparado para a sua vitória, meu irmão. Você não sabe quando, mas já está preparado. Você só precisa alcançar o grau de maturidade, você ter acesso, porque ele não vai te entregar nessa hora para você não se perder. Vocês estão entendendo? Fica de pé comigo, igreja. Esse pai, ele teve uma fé em ação, porque ele já tinha um anel preparado. Quem anda com a aliança preparada, irmão? Ninguém anda com a aliança preparada. Esse pai, ele foi um sacerdote, ele teve uma fé em ação. Ele teve uma fé em ação quando ele mandou engordar. E ele teve uma fé em ação quando ele preparou o vestido do Aladim. E ele teve uma fé em ação quando ele preparou as sandálias. Esse pai, ele era um sacerdote, irmãos, e ele é generoso. Quantos estão entendendo? E ele quer colocar em você um anel para te dizer que nós temos um pacto. Ele quer colocar uma roupa em você como se fosse uma proteção. É algo de honra. Ele quer te dar uma limpeza, ele quer te dar um banho. Ele tem sandália preparada para te dar destino. Porque descalço você não vai muito longe não, irmão. Logo seu dedão está doendo. Mas com sandália você vai mais longe. Ele tem isso preparado para você. Ele tem proteção, ele tem honra, ele tem destino. O menino só quer migalhas. O menino só quer pão. E o pai tem churrasco, tem picanha. Quantos estão entendendo? O menino só quer migalhas. E a gente pensa tão pequeno acerca do nosso Pai Celestial. Às vezes a gente só quer uma migalha, a gente só quer uma pequena vitória, a gente só quer uma coisa pequenininha. E Deus tem tanto para nos dar, igreja. Ele queria migalhas, mas o pai tinha churrasco. Ele chega pedindo para trabalhar como escravo. O escravo trabalha descalço, irmão. E o que o pai faz? Você quer trabalhar descalço? Traz chinelo. Você quer migalha? Traz churrasco. É isso que o nosso Pai Celeste tem para nós, que somos filhos, irmãos. Vamos acessar isso, vamos tomar posse. Fala comigo, Deus é justo. Deus é justo porque todos temos a capacidade de pensar e sentir. E o que você pensa e o que você sente, você cria. Amém? Fala comigo, Deus é justo, porque todos têm a capacidade de pensar. Você ainda não sabe, mas você recebeu uma grande bênção saindo de casa e vindo aqui nessa noite. E a aplicação dessa palavra, irmãos, são 3 pontos. Fala comigo, Deus não atende necessidade. Deus responde em fé. O filho no chiqueiro estava com necessidade. Deus atendeu ele? O pai que estava em casa esperando o filho também tinha uma necessidade. Deus atendeu ele? Sim. Porque o pai teve fé em ação. O pai teve uma fé coerente. Ele mandou engordar. Ele mandou engordar para o churrasco. Ele teve uma fé coerente. E o filho lá no chiqueiro não teve uma fé coerente. Ele tinha necessidade, mas Deus não responde necessidade. Então às vezes você olha e fala, mas fulano está sofrendo tanto, Deus podia tanto ajudar. Mas eu estou tão tadinho de mim, Deus podia tanto olhar para mim e me dar uma força. Deus não atende necessidade. Fala comigo, Deus não atende necessidade. Deus não atende necessidade. Fala comigo, igreja, senão não deixa você embora. Fala comigo. Deus não atende necessidade. Não atende necessidade. Deus não atende necessidade. Deus não atende necessidade. Deus atende uma fé coerente. E você precisa manter essa fé coerente pelo tempo que for necessário até concretizar o que você quer. Porque Daniel não orou 21 dias. Daniel orou até que aconteceu. Por acaso foi 21 dias. Mas já tinha lá, no momento que ele orou, Deus liberou. Mas a bênção estava impedida lá no terceiro céu.
E ele teve que ter uma fé com uma ação coerente até chegar. E outra coisa, a segunda coisa, irmãos, a segunda aplicação dessa palavra é que se você acredita que recebeu, você já recebeu. Fala comigo, se eu acredito que recebi, eu recebi. Se eu não acredito que recebi, eu não recebi. O filho que ficou em casa tinha recebido, mas se comportava como quem não tinha recebido. Se você acha que Deus já fez, Deus está feito. Se você acredita que está pronto, está pronto. Se você ora uma vez e acredita que já está feito, irmãos. Então como é que eu acesso essa herança? Como é que eu paro de ser escravo? Como é que eu paro de mendigar migalhas? Você precisa acreditar que já recebeu. Se você acreditar que já recebeu, você já recebeu. Se você não acreditar que já recebeu, não recebeu. Irmão, não é de ruim não, mas é tão simples que é difícil. De tão simples é difícil. Se você acreditar que recebeu, você já recebeu. E a última aplicação, irmãos, é que quem pede não tem. Fala comigo, quem pede não tem. Se você está pedindo, você não tem. Se você não tem, você vai ter mais falta. Quem pede não tem. Para de mendigar, para de querer migalha, para de pedir. Pede uma vez e só agradece, irmãos. Quem pede não tem. Quem pede não tem, agradeça, louve, agradeça, só louve e agradeça, irmão. Para de reclamar pelo cabrito, para de se lamentar, para de choramingar, para de vitimizar, para de pôr a culpa no imposto que aumentou, para de pôr a culpa nisso e naquilo, e que deu errado, ou porque deu certo demais. Não, irmãos, para. Quem não pede não tem, só agradece, só agradece, só agradece. Só agradece, pede uma vez e só agradece. Quem pede não tem. O filho que ficou, que estava pedindo um cabrito, pediu porque ele não tinha, ele se via como quem não tinha. Lembra que nós falamos aqui agora há pouco? Mandou, volta, mandou, volta, mandou, volta. Pediu, 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 é porque não tem, vem mais falta, mais falta, mais falta. Ah, estou apertado, preciso de dinheiro, tem que pagar a conta, vem mais conta, conta, conta. Para de pensar na conta, pensa no dinheiro. Para de pensar no problema e pensa na solução. O irmão que ficou, que estava pedindo cabrito, estava fazendo isso aqui, ó. Quem pede não tem, irmãos. Então, obrigado que vocês me aturaram nessa noite. Eu agradeço pela oportunidade, pela confiança. É um prazer pregar no culto da Luciana. Tenho muito carinho pela Luciana, que nos acompanhou por muitos anos aí, numa parceria. Sou muito grato pela vida dela. E leva isso para a sua vida, irmãos. Leva só. Se você não lembrar de nada que eu falei aqui nessa noite, só lembra isso. Deus não atende necessidade. Deus responde fé com ação coerente. Segundo, se você acredita que recebeu, você recebeu. Se não acredita, não recebeu. E terceiro, quem pede não tem. Só agradece, só louve. Canta hino na sua casa, irmãos. O hino é uma oração cantada. Só canta, só louva, só agradece. Para de resmangar, de resmangrar. Para de lamentar, choramingar, reclamar por causa de cabrito, se comparar, se vitimizar. Só agradece, irmãos. Ora uma vez e só agradece. Acredita que você já recebeu. Deus não atende necessidade, Deus responde à fé. E essa fé tem que ter uma ação. Porque a fé sem obras é morta, tem que ter uma ação coerente. E essa ação, você tem que manter ela até acontecer o que você quer. Leva só isso para sua casa, irmão. Só essas 3 coisas. Amém? Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, Pai, que essa semente germine no coração da tua igreja. Pai, que o Senhor germine no coração da tua igreja, que o Senhor não atende necessidade, que o Senhor responde fé. Que se eles acreditam, eles já receberam, se eles não acreditam, eles não receberam. Que quem pede não tem, que ele só tem que louvar, agradecer, pedir uma vez e só louvar, parar de se comparar, parar de reclamar por causa de cabrito, parar de julgar os outros e fazer o bem, e ajudar os outros, e pagar o mal com bem, e passar de fase com alegria, porque sem alegria nós não passamos de fase. Planta isso no nosso coração, Senhor, que nós somos teus filhos e nós queremos te honrar nessa terra, que nós somos cartas vivas e nós queremos dar testemunho do Senhor. Nós queremos que as pessoas tenham desejo de te servir, porque elas vão ver a nossa vida e elas vão querer ter a nossa vida. Então eu oro que o Senhor faça essa palavra germinar no coração da sua igreja, em nome de Jesus. E se a igreja acredita no que está escrito na Bíblia, dá um amém bem forte aí, igreja.
Diga isso nessa noite. O Pai me adorou, teu amor me curou. Eu era órfã, hoje sou filho. O Pai me adorou, seu amor me curou. Eu era órfã, hoje sou filho. Ele montou, mas desmontou.